Eu vim aqui para falar com você agora sobre o assunto que mais está sendo comentado aí nos últimos dias, que é justamente sobre a tributação dos dividendos aí das ações e fundos imobiliários. E infelizmente esse aqui não é um vídeo que eu gostaria de estar gravando aqui para vocês, até porque eu como cidadão sou contra qualquer tipo de imposto novo criado aí, mas a proposta está aí, então eu vim aqui trazer os principais pontos aí referentes a essa nova tributação aí de dividendos das ações e fundos imobiliários. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Queiroz Neto e esse aqui é o canal Plantando Renda. Quero muito pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe também o seu joinha nesse vídeo para eu entender se esse tipo aqui de conteúdo que eu estou trazendo está agregando algum valor na sua vida. Então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho e também não esquece de deixar o seu joinha se você gostar do vídeo. Vamos lá, eu vou separar aqui os principais pontos sobre essa reforma tributária que mudam aí as regras do jogo para quem investe diretamente em ações, fundos imobiliários e também renda fixa. Mas aí vale lembrar, antes da gente iniciar, que é uma proposta, se trata de uma proposta. O governo jogou a proposta lá e essa proposta ainda tem que passar pelas etapas de aprovação. Então, até a devida aprovação dessa proposta, ela pode ser aí modificada em alguns pontos. E o primeiro ponto é sobre a correção da tabela de imposto de renda pessoa física, que atualmente a faixa de isenção é até R$ 1.903,98 e vai passar a ser até R$ 2.500, ou seja, uma correção aí de 31,3%. Ok, isso é positivo, é melhor do que nada, né? Apesar de que a defasagem aí da tabela do imposto de renda, se a gente for corrigir aí pela inflação, vai dar uma defasagem de aproximadamente 113% atualmente. Ou seja, se eles fossem corrigir a tabela do imposto de renda por esse percentual de defasagem de 113%, a gente teria aí uma tabela em que até R$ 4.055 aproximadamente seria isento, totalmente isento de pagar imposto de renda. Mas o que temos aí na proposta é a faixa de isenção pular de R$ 1.903 para R$ 2.500. Já o segundo ponto é sobre o fim do JCP, também conhecido como juros sobre capital próprio. Aí, ok, na minha visão já era algo que não era para existir, até porque é algo que só existe aqui no Brasil. E aí vale a pena lembrar também que o JCP já é tributado em 15%. Então, se a gente vai ter aí tributação de dividendos, já não faz sentido o JCP existir de fato. Já não fazia antes e agora que não faz mesmo. Já o terceiro ponto, e esse ponto é muito sensível, que é justamente sobre a unificação do imposto de renda aí sobre fundos no geral em 15%. E aqui também inclui os fundos imobiliários, aí o que causou todo o alvoroço aí no mercado na sexta-feira e o que está sendo muito comentado aí até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Por exemplo, hoje os fundos imobiliários eles são totalmente isentos na distribuição aí dos proventos mensais. Ou seja, se você investe em um fundo imobiliário, aquele provento mensal que é o aluguel, por exemplo, de um imóvel que o fundo imobiliário tem, você é isento no recebimento desses proventos. Já com a nova proposta aí, você passaria a receber os proventos menos os 15% do imposto de renda. Já no ganho de capital da cota, ou seja, é quando você compra uma cota, aqui um exemplo, por R$100 e vende por 120, consequentemente você pagaria 20% de imposto aí sobre esse lucro de R$20 que você teve na venda. Já na proposta nova, essa alíquota aí no lugar de ser 20% passaria a ser 15% também. E aí está um ponto extremamente sensível, porque tem muitos investidores que estão investindo em fundos imobiliários justamente porque ele é um instrumento, uma classe de ativos que é isenta a distribuição aí dos proventos. Fora que essa tributação aí dos fundos imobiliários vai afetar indiretamente o setor da construção civil também, já que os fundos imobiliários eles são muitas vezes utilizados como instrumentos aí para o fomento da construção civil, para o desenvolvimento. Então, com toda certeza, vai afetar também a construção civil essa tributação aí dos fundos imobiliários. Enfim, essa proposta aí realmente mexe com o investidor de fundo imobiliário que com toda certeza vai pensar 2 vezes ou mais antes de investir aí nessa classe de ativos. E quanto à renda fixa, os fundos de renda fixa também tiveram aí uma alteração. Atualmente a gente tem o seguinte, aquela tabela regressiva de imposto de renda em renda fixa, que é 22,5%, 20%, 17,5% e 15% a partir de 2 anos de investimento. Já com essa proposta, os fundos de renda fixa, no geral, passam a ser tributados também em 15%, sem existir essa tabela aí da renda fixa.
ponto aí extremamente positivo para a renda fixa. E ainda não foi tirado, por exemplo, a isenção das LCIs e LCAs e dos CRIs e CRAs. E aí, com esse ponto positivo para a renda fixa e um ponto negativo aí para as ações e fundos imobiliários, será que voltaremos a ser o paraíso dos rentistas aí que o Paulo Guedes tanto critica? Porque com a Selic subindo novamente e essa reforma beneficiando mais a renda fixa, ao que parece a gente está sim caminhando para isso. E vale ainda lembrar que essa tributação, se aprovada, claro, ela passa a valer somente a partir de 2022. Já o quarto ponto sobre essa reforma é justamente sobre a redução do IRPJ, ou seja, redução do imposto de renda aí para a pessoa jurídica. E essa redução vai ser de 15% atualmente, né, para 12,5% a partir de 2022 e 10% a partir de 2023. Uma redução aí de 5% no total. E o quinto e último ponto, outro ponto extremamente sensível e que está causando confusão em muita gente, que é a tributação dos dividendos das ações em 20%. Aquele dividendo que você recebe ali das empresas, como por exemplo Itaúsa, se bem que Itaúsa não está pagando nada praticamente, né? Dividendos que você recebe aí da Taesa, da Engie, do Banco do Brasil, da ISA-CETEP, todos esses dividendos aí vão passar a ser tributados em 20%. Ou seja, se você iria receber ali, por exemplo, R$1.000 de dividendo, você vai passar a receber R$800 apenas em virtude aí dessa tributação dos 20%. E aí um ponto que tem causado confusão em muita gente é que se falava aí de uma isenção de R$20.000 por mês de dividendos, ou seja, se você recebesse até 20 mil por mês, você iria estar isento dessa tributação aí de 20%. Só que isso tem causado muita confusão porque nessa nova proposta, pelo menos pelo que eu entendi, essa isenção é para o micro e pequeno empresário, micro e pequena empresa. Então, assim, as empresas que são listadas em bolsa, elas não são micro e pequena empresa, são geralmente empresas já consolidadas, empresas grandes. Então, pelo que eu entendi dessa proposta, essa isenção de R$20.000 para quem investe em ações não vai ter, tá? Então, já tira o cavalinho da chuva aí quanto a isso, porque você vai sim pagar imposto de renda sobre os dividendos, se essa proposta for aprovada. Mas é claro que existem também inúmeros mecanismos aí das empresas remunerarem os seus acionistas, darem retorno aos seus acionistas que não sejam os dividendos. Como, por exemplo, nos Estados Unidos existe, por exemplo, o mecanismo de recompra de ações. As empresas, elas, no lugar de distribuir o dividendo ali que seria tributado, elas recompram as ações e cancelam essas ações, fazendo com que a sua participação ali aumente, né? A sua participação na empresa aumente, já que ela vai ter um número menor de ações. E aí, assim, existem realmente inúmeros mecanismos que as empresas podem se utilizar para poder remunerar os seus acionistas que não os dividendos. E aí a gente pode falar disso, discutir sobre isso em um outro vídeo. E aí já a minha opinião aqui como cidadão. Falam, por exemplo, que somente o Brasil e a Estônia não tributam os dividendos. Ok, legal. Realmente aí só o Brasil e a Estônia tem que tributar, né? Só que quanto aos outros impostos que só existem aqui no Brasil, porque com toda certeza existem inúmeros impostos que só existem aqui. Para se ter uma ideia, a gente paga 40% do PIB do Brasil, 40% do PIB a gente paga de imposto. Ou seja, a gente paga 40% do PIB de tudo que a gente produz no ano, a gente paga 40% em imposto para ser totalmente mal gasto pelo governo, para ser alvo de corrupção pelo governo, para manter a regalia de muitas outras classes, como por exemplo a própria classe política, para manter aí, por exemplo, inúmeros cargos que não precisariam existir e com salários exorbitantes e regalias exorbitantes. E se pelo menos a gente tivesse um retorno desse imposto que a gente paga, desses 40% do PIB que a gente paga de imposto, se a gente tivesse um retorno, ok, mas a gente não tem esse retorno. Então, a minha posição como cidadão é que eu sou totalmente contra qualquer criação de novo imposto aqui no Brasil, até porque a gente já tem imposto demais e a gente não vê o retorno disso. Porque, por exemplo, educação, quem tem uma condição vai matricular o seu filho numa escola particular, porque a gente sabe muito bem como é a situação aí das escolas públicas no país. Saúde, quem tem condição também paga um plano de saúde. Quer dizer, você paga o imposto para poder ter a saúde pública, mas você acaba tendo que pagar um plano de saúde também. E fora a infraestrutura que a gente vê aí, por exemplo, quem viaja sabe muito bem disso, que nas estradas, a gente vê aí as estradas muito esburacadas, sem sinalização correta. E aí, por exemplo, você paga o IPVA do seu carro para
dirigir em uma estrada péssima. Então, assim, eu sou totalmente contra qualquer criação de novo imposto aí, porque, de novo, aqui a gente já paga imposto demais e é realmente, assim, revoltante. Por isso, esse é um vídeo que eu não gostaria de estar trazendo aqui, porque a criação de novos impostos, para mim, sempre será muito ruim. Seja tirando de um lado e colocando de outro, mas a criação de novo imposto sempre para mim vai ser muito ruim, apesar de o Brasil hoje ser um dos únicos países aí que não tributam dividendos. E já a minha opinião como investidor, para mim, por exemplo, não é o fim dos fundos imobiliários. Eu vou continuar com a minha estratégia, vou continuar com a minha estratégia de longo prazo, de focar ali em renda passiva, como eu sempre tenho feito, nada vai mudar quanto a isso. Só que quanto aos fundos imobiliários, muito possivelmente as cotas deles tenham um certo reajuste em virtude dessa tributação dos dividendos. Então, fique de olho nisso. Se você é investidor de fundo imobiliário, não se desespere, mantenha aí a sua estratégia, não saia por aí vendendo suas cotas em virtude dessa proposta, porque ainda não foi aprovada. Eu, pelo menos, vou manter minha estratégia com foco no longo prazo e nada muda quanto a isso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Se você gostou, deixa o seu joinha. Também não se esquece de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Compartilha também com algum amigo seu que tá aí com a orelha em pé quanto a essa tributação dos fundos imobiliários. Então era isso, galerinha. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.